Olá, estamos de volta. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática para a segunda série do ensino médio, da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é sobre poliedros e prismas, conteúdo importante para vocês estudantes da segunda série do ensino médio e para você também que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então, nosso conteúdo aqui, vamos ver a nossa expectativa de aprendizagem, né? Eu tenho habilidade de aprendizagem o seguinte, são duas. Relacionar diferentes poliedros com suas planificações ou vistas e identificar e nomear esses poliedros, tudo bem? Os poliedros regulares. O nosso eixo temático está dentro de espaço e forma e o conteúdo é geometria espacial. Vamos ver? Então, vamos definir aqui o que é um poliedro, tá? Os poliedros, né, são sólidos limitados por polígonos. Esses polígonos são as faces do poliedro. Então, a gente sai de uma parte plana e vai para a parte espacial agora, tá? Quando a gente fala de polígono, é o plano. Quando a gente fala de poliedro, a gente começa a ter a parte espacial dele, tudo bem? Então, figuras planas que os delimitam esses poliedros. Os lados dos polígonos são as arestas do poliedro, que são os segmentos de reta que limitam as faces. E os vértices dos polígonos são os vértices do poliedro também. Então, são os pontos de encontro das arestas. Então, os vértices, as arestas e as faces de um poliedro dizem-se os elementos do poliedro. Pronto, simples assim, não precisa nem ver a figura mais, né? Não, vamos ver, ó. Então, aqui eu tenho um exemplo de um poliedro, tá? Tá aí o exemplo de um poliedro. E o que eu falei lá, ó? Os lados dele, as faces deles aqui, ó, os polígonos, é chamado de face. Então, aqui eu tenho uma face, esse polígono, tá? É um pentágono. Tem o polígono lá de trás, lá, ó, da parte de trás, tem um polígono da outra parte de trás e tem os da frente também, que eu não vou pintar tudo aqui não, ok? E quem são as arestas aqui? A aresta é esses cantinhos aqui, ó. Olha só. Esses cantinhos, de cada cantinho que tem desse aí, cada linha dessa, né, é chamado de aresta. E cada vértice do meu polígono também será o vértice do poliedro. Tudo bem? Então, se você pensar aí na sua sala da sua casa, o cantinho lá ó, da parede, entre as três paredes, né? Pensar aí, de cada parede da sua casa e o teto, que lá é um vértice. E cada encontro de duas arestas, de dois planos, né? Vamos pensar assim, duas paredes, eu tenho a aresta. Tudo bem? E as paredes, o teto e o chão da sua sala são as faces desse poliedro. Boa. Então, sabendo disso, vamos lá. Ó. Quais são os poliedros regulares? Vamos ver? Então, são apenas 5 os poliedros regulares. Eles são chamados de poliedros de Platão. Platão é o cara que estudou bastante esses poliedros, tá? Por isso que fala que é dele. Então, são os poliedros regulares, cujas faces são polígonos regulares, congruentes e que têm ângulos iguais em todos os vértices. São os seguintes, olha só. Eu tenho os polígonos, os poliedros são formados por 4 faces, essas faces são triângulos e o nome dele é o tetraedro. Eu tenho os polígonos formados por 6, 8, 12, 20 faces, onde essas faces é o quadrado, triângulo, pentágono e triângulo, e o poliedro será o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Por que eu falei isso aqui um pouquinho mais rápido? Porque nós vamos ver esses polígonos, esses poliedros. Olha só. Aqui tem o tetraedro, ou seja, tem 4 faces iguais, tá? Então, eu tenho 4 faces triangulares. Esse cara aqui, ó, é o cubo, também chamado de hexaedro, tá? Um nome legal de colocar até no cachorro, né? Hexaedro. Boa, é formado por 6 faces quadradas. Eu tenho o octaedro, formado por 8 faces triangulares. Eu tenho o dodecaedro, formado por 12, tá? Ó, 12 faces pentagonais. E eu tenho o icosaedro, esse cara aqui, quer dizer que tem 20 faces, e suas faces são triangulares. Boa. Vamos ver agora, então, como é que são esses caras planificados.
A gente vai ver cada um deles, eu quero que você imagine ele aberto. Pensa numa caixa de papelão formada nesse formato. Pega e abre essa caixa de papelão. Pois é, essa é a planificação. Vamos ver, ó. Olha só, nosso tetraedro regular. Abriu, olha só. Gente, você deu trabalho de fazer, viu? Montar esse negócio. Então tá aí ele planificado, o nosso tetraedro regular. Vamos para o próximo? Esse está aí é o cubo ou o hexaedro regular, de olho na tela. Olha lá. Olha só que maravilha que é a computação, né? A gente faz um negócio desse, fica bonitinho, né? Nunca mais vocês vão ver um cubo de uma forma que vocês sempre viram, né? Temos também o octaedro, olha só ele. Vamos abrir, vamos abrir. Então, ele está abrindo e do lado direito, gente, está ele planificado já para você, tá? Se você não conseguir ver direitinho, ele abrindo, à direita está ele já planificado. Então, é como se estivesse tirando a casquinha dele, tá? Vamos ver agora o nosso dodecaedro. Tá aí, ó. É quase que uma bola de futebol, né? Tá ele aberto aí, ok? E o icosaedro. Olha o tanto de faces que ele tem. Bonitão, né? Esse icosaedro é muito bonito. Ok. Agora vamos para os prismas. Os prismas também são poliedros. Só que ele tem umas características bem marcantes. Olha só. Quais são essas características? Ele tem duas faces paralelas e congruentes, ou seja, iguais, chamadas de base. E as demais faces em forma de paralelogramos. Então, sempre tem duas faces paralelas, que são as bases, de cabeça para cima ou para baixo, a gente pode falar assim, e as suas faces laterais sempre serão paralelogramos. Olha só eles aqui, ó. Eu tenho o prisma de base triangular, eu tenho a parte de baixo dele, aqui, ó, a parte de baixo é igual à parte de cima. E aí eu já planifiquei para vocês, olha só ele, ó, tá? Parece um aviãozinho, né? Tá, é o prisma de base triangular. Aqui eu tenho o prisma de base retangular, também conhecido como paralelepípedo. Você já ouviu essa palavra? Paralelepípedo. Fala bem rapidinho aí, sem travar a língua. Paralelepípedo. Então, tá aí ele. Vamos ver aqui, ele abrindo. Olha só que gracinha que ele fica. Então, a planificação do paralelepípedo ou prisma de base retangular. Pode ser um quadrado também, tá, gente? Ok, está aqui ele aberto. Boa. Aqui é o prisma de base pentagonal. Olha só que lindo que ele fica a hora que eu abro ele, olha só. Então, a parte de baixo e de cima dele, ó, as bases, são formadas por pentágonos. E as laterais são formadas por retângulos. Tá vendo? Sempre são assim, tá? Os prismas. Eu tenho duas faces iguais, chamadas de base, e as suas faces laterais sempre serão retângulos, tá? Aqui eu tenho o prisma de base hexagonal, tá? E como é que fica a abertura dele? Esse aqui eu não fiz para vocês, não. Pensa ele aberto aí. Você tem 2 segundos. Pronto, acabou. Então aqui, ó, ele aberto. Como é que fica o prisma de base hexagonal aberto? Tá aí ele aí, ó. Tem duas bases que é formado por hexágonos, né? E as demais são formadas por paralelo ou por retângulos. Ok? Agora vamos ver o seguinte, vamos ver uma atividadezinha aqui, tranquila, marota, e que caiu no Enem. Olha só. Uma empresa necessita colorir parte de suas embalagens com formato de caixas cúbicas, para que possa colocar produtos diferentes em caixas distintas pela cor, utilizando para isso um recipiente com tinta conforme a figura número 1. Está lá a figura número 1, tá? Nesse recipiente mergulhou-se um cubo branco, tal como se ilustra na figura 2. Boa! Dessa forma, a parte do cubo que ficou submersa adquiriu a cor da tinta. Qual é a planificação desse cubo após submerso? Vamos ver? Então, aqui eu tenho as alternativas e aqui eu pus a figura grande aqui, tá? Vamos ver o seguinte, ó. Olha só na figura, olha lá. Foco na figura. Aqui, ó, você pode
eu posso contar com vocês que aqui embaixo o cubo ficou totalmente pintado, não é isso? Então tem que ter uma face toda pintada e uma face toda em branca. Ótimo. Ou não pintada, né? Pensar assim. Tá. E aqui, ó, a metade dele, ó, a metade de baixo dele, tá tudo pintado também. Então vamos ver aqui, ó, na letra A. Na letra A eu tenho uma face toda pintada? Não. Então essa aqui já não pode ser, não posso nem jogar no bicho, hein, gente? Cuidado. Ok? Boa. Letra B. A letra B eu tenho uma face toda pintada e uma branca. Ótimo. Só que perceba o seguinte, olha só. A parte de baixo pintada lá, do meio, né, a metade pintada, tem que estar junto com a face de baixo, também pintada. Então aqui, ó, para você ver, ó, tá branco. Tá ok? Então essa aqui não pode ser também. E na letra C, olha só a letra C, que maravilha. Eu tenho uma face toda pintada, uma toda em branco, e do lado das faces pintadas aqui, né, do lado da face toda pintada, eu também tenho a metade pintada, e que quando dobrar eu vou ter a outra metade. Nesse daqui, ó, não tá legal, né? Esse daqui eu tenho duas pintadas, e esse aqui eu não tenho uma parte pintada. Então, resposta correta, letra C, de coração. E você que ficou até agora assistindo a aula, vai se sair excelente no Enem, tá? Fique ligado aí nas redes sociais do Goiás Bem no Enem para assistir todas as aulas, tá? E as demais. E amanhã teremos aulas para a terceira série do ensino médio, aula de Geografia e Língua Espanhola. Forte abraço, foi lindo!